Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um livro que eu li. Eu vou trazer algumas reflexões sobre as ideias desse livro, que é o livro Temperamentos Transformados. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever aí no canal se você for novo por aqui, tá bom? Eu queria começar falando desse livro, que é um livro que eu li no começo desse ano. E é um livro, gente, que mexe muito com as nossas características pessoais. E o livro, ele vai falar sobre os 4 tipos de temperamentos, que é o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E o autor fala das características de cada um desses temperamentos e fala de um personagem da Bíblia que tinha essas características. E ele vai mostrando ao longo do livro momentos da história e que a gente consegue ver as características de cada temperamento na vida desse personagem. Só que o livro, ele não foca só nas características positivas de cada personalidade. Ele vai falar também dos pontos que podem ser ajustados de cada personalidade. Então, por exemplo, o temperamento sanguíneo e colérico é muito movido pela raiva, enquanto o fleumático e melancólico é movido pelo medo, em algumas situações de perigo, por exemplo. E eu fiquei assim impressionada com a visão do autor nesse livro, porque às vezes a gente não olha muito para nossas características que podem ser melhoradas, não é? A gente fala tanto sobre desenvolvimento pessoal e ser uma pessoa mais produtiva, mais organizada, mas e aqueles maus hábitos, aquelas más características que a gente tem dentro da gente? A proposta do autor do livro não é simplesmente definir cada temperamento, mas mostrar como esses personagens da Bíblia, no caso, foram transformados ao ter um encontro com o Espírito Santo. E mesmo que você não tenha crença, isso é interessante porque a gente pode pensar que cada um de nós pode ser uma versão melhor. Então a gente pode melhorar algumas características nossas. Você com certeza já ouviu alguém falando: ai, fulano é cabeça quente, ai, fulano é impaciente, cuidado quando vai falar com ele. E pra gente falar que uma pessoa é assim é até normal, né? Ai, fulano é mais estourado, cuidado pra falar com ele que ele pode perder a cabeça fácil. Só que quando você começa a pensar, essa é uma característica que as pessoas podem mudar, podem melhorar. Só que é claro que isso não é tão fácil e tão legal. Ninguém quer mexer nas feridas que a gente tem. Só que é muito importante a gente ajustar nossos pontos fracos para poder alcançar a nossa melhor versão e ser uma pessoa melhor. E quando eu casei, por exemplo, acho que no casamento a gente vê muito isso, mas na relação também, você com seus pais, você pode ver isso. E no dia a dia, tem algumas características que a gente percebe que, sabe, podem atrapalhar a relação de alguma forma. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode colocar tudo isso debaixo de um tapete, resolver aquele problema e pronto. Se você por acaso é uma mãe que não tem muita paciência, não é uma coisa que você tem que só aceitar na sua vida. Você pode melhorar, não pode? Você não pode exercitar, ser mais paciente. Assim como a gente exercita uma habilidade, né? Quanto mais você pratica violão, você vai ser um tocador de violão melhor. E acho que assim também é com a nossa vida. Se você quer ser mais paciente, você precisa exercitar a sua paciência. E nesse livro ele vai falando sobre características, por exemplo, o colérico é uma pessoa muito explosiva, né? Que pode se exaltar muito fácil. Ele fala, por exemplo, do exemplo de Paulo na Bíblia, né? E você, se você é cristão, você sabe como que Paulo era. Paulo falava assim na cara das pessoas e tinha um palavreado bem curto e grosso, enfim. O autor vai falando que essas são características de colérico e tal. E depois ele vai falando como é que Paulo, mesmo sendo colérico, apresenta características que não são da natureza de um colérico e elas só podem ter sido desenvolvidas por uma mudança na vida de Paulo. E na visão do autor, essa é uma mudança que vem a partir do encontro com Deus, né? Do encontro com o Espírito Santo, transformando aquele temperamento. E eu acredito que nós também podemos transformar nossos temperamentos, essas características de alguma forma. O que eu quero te convidar a fazer nesse vídeo é a pensar em algumas características suas que talvez já tenham causado algum conflito, tenham causado algum problema na sua vida, e você pare para pensar: eu consigo exercitar para ser diferente nessa parte? Talvez você pense: mas eu realmente sou uma pessoa impaciente. E tudo bem, é da sua personalidade ser impaciente, mas você não pode exercitar um pouquinho mais a paciência para ser uma versão melhor de você mesma? E gente, isso não é impossível, sabe? As pessoas conseguem sim ser melhores. Eu acredito que a natureza do ser humano é uma natureza que opta sempre pelas coisas mais fáceis do que as difíceis. Então, é claro que ser mais paciente, ser mais grato, ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas é muito mais difícil do que ser uma pessoa que só se preocupa consigo mesmo, uma pessoa egoísta.
essa natureza é do ser humano, né? De sempre optar pelas coisas mais fáceis do que as difíceis. Então, essa não é uma caminhada fácil de se fazer, mas é uma caminhada necessária se você se preocupa com o seu bem-estar e com o seu crescimento pessoal. Quando a gente fala de crescimento, não é só em ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva, que realiza metas, mas como é que está o seu interior? Você está melhorando suas características que precisam ser melhoradas e que podem ser melhoradas? Esse livro me levou muito a essa reflexão, sabe? Que nós temos sim um temperamento que já é definido para cada pessoa, né? Um é mais paciente do que o outro, mas quem não é, pode exercitar ser melhor. Para finalizar esse vídeo, eu queria ler uma frase que eu gosto muito, que eu li no livro Milagre da Manhã, e a frase é a seguinte: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. O que essa frase quer dizer pra gente é que quanto mais você investir no seu crescimento pessoal, ajustando os seus pontos que podem ser melhorados e investindo nos seus pontos que são bons, o sucesso vai acompanhando você. E o sucesso aqui não é só bens materiais, eu acredito que é um sucesso de felicidade e de realização pessoal. Então lembre-se, invista em você, não só nos seus pontos positivos, mas ajustando sempre os pontos que você pode melhorar. E gente, a gente sempre pode melhorar em alguma coisa, você só precisa encontrar o que. Se você gostou dessa reflexão, desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você for novo no canal, se inscreve aí embaixo. Me sigam lá no Instagram pra gente conversar diariamente. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.